Aqui é um lugar de mães comuns, de mães que não são perfeitas, que não são Mulher Maravilhas. Aqui a gente tem os mesmos problemas, aqui a gente tem os mesmos perrengues, tá bom? E a gente tem um sonho em comum, tá? A gente tem uma vontade em comum, que é fazer o melhor a cada dia. Sabendo que a gente jamais vai ser perfeita, mas a gente está sempre em busca da gente evoluir, da gente procurar ser melhor. Primeiro lugar, pela gente, a gente ser egoísta saudável, saber que a gente tem que estar bem, que a gente tem que se cuidar. Só quando a gente se cuida, que a gente está bem, que a gente se sente uau, a gente consegue dar o melhor da gente para o outro, para o nosso filho, para o nosso marido, para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta, nosso ambiente de trabalho. Isso é ser egoísta saudável, né? É a gente saber que eu não estou sendo aquela pessoa egoísta que só penso em mim, não. Mas eu tenho consciência que se eu me cuidar, eu vou saber, vou estar preparada para poder cuidar dos outros. E nisso a gente faz também que forma? Procurando ser um pouquinho melhor cada dia, a gente se autoconhecendo, conhecendo a melhor forma de educar os nossos filhos. Então, esse aqui é o ambiente, tá? Para mães comuns. Nem não tem mãe perfeita aqui, não existe, tá bom? A Isa aqui no YouTube tá dando as boas-vindas, tá? Para quem tá chegando pela primeira vez. A Isa super mamãe uau aqui. Aqui, ó, Amanda, mamãe raiz. Que bom, Amanda. Anne, bom dia. Então, olha, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunen, sou educadora há 22 anos. Sou mãe da Ana Luísa, de 6 aninhos, e do Júlio Henrique, de 3 aninhos. E meu trabalho atualmente, eu sou educadora parental, eu ajudo mães e pais a transformar as cenas horríveis de conflito, de birra das crianças e transformar num ambiente de harmonia, de paz no lar, com as crianças cooperando e você feliz, sem precisar se estressar. Porque com esse método a criança ela faz o que precisa ser feito, ela obedece, entre aspas, por admiração, não por medo. Não por medo de ser castigada, por medo de ser punida. Mas ela obedece, ela colabora, ela faz o que você pede para ela fazer, porque ela se sente amada, ela se sente bem, ela está feliz, ela te admira e aí vem essa obediência que a gente fala, obediência por admiração, que é a criança cooperando e colaborando. E hoje nós vamos bater um papo muito importante. E olha, quem está chegando aqui tem uma experiência que eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, que eu acredito que vocês vão entender algumas coisas que acontecem na sua casa, tá? Pelo menos esse é o objetivo, né? Eu falo que a comunicação não é sobre o que a pessoa fala, é sobre o que a outra pessoa entende. Por isso que aqui nas lives a gente vai batendo um papo, né? Eu vou falando, eu vou perguntando, vocês vão comentando aí, e assim a gente vai dialogando com a nossa bebidinha, nosso café, suco, água, tererê, chimarrão, enfim, né? Pra gente poder então bater esse papo gostoso aqui. E isso já é a gente fazer um carinho pra gente, né? A gente parar um tempinho, a gente desligar e vir bater um papo saudável aqui, um tempinho que a gente vai estar juntas conversando sobre, como eu falei, um objetivo grande da gente, que é mãe aqui, né? Nosso objetivo que é fazer o melhor pelo nosso filho. E eu sei que às vezes, gente, na grande maioria das vezes, como mãe, eu sei que os desafios da maternidade são imensos. Às vezes a gente fica ali perdida, se a gente está fazendo certo, se está fazendo errado, mas comigo isso funcionava, meu pai e minha mãe faziam isso comigo, eu tento fazer a mesma coisa, só que eu estou vendo que não está dando certo, aí a professora da escola me dá um conselho, eu faço, não dá certo, parentes falam alguma coisa, às vezes a gente fica ali perdida, a gente fica oscilando, né? Uma hora eu vou ser mais firme, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser dura, eu tenho que mostrar que quem manda sou eu e a gente é firme, aí não dá certo, aí bate a culpa, o arrependimento. Ah, eu tô indo tudo errado, agora eu vou fazer recompensa, vou montar o quadrinho lindo do incentivo, se a criança faz, ela ganha brinde, ela ganha estrelinha, ela ganha chaveirinho, eu tenho um passeio final de semana. Uau, começou a funcionar, uma semana, duas, foi tudo bem, de repente parou de funcionar, não funciona mais, eu não sei mais o que eu faço, né? Aí eu falo que não pode mais fazer isso, daqui a pouco eu tô permitindo, eu falo que nunca mais eu vou comprar tal coisa, daqui a pouco eu tô comprando, e a gente fica perdida, e aí, minha amiga, se você tá nessa, que eu também já tive nessa, se você tá nessa, eu entendo o estresse que tudo isso causa e a gente vê o tempo passando demais. A criança tá ali, tá crescendo, tá se desenvolvendo, as coisas vão ficando piores. E aí
chega num ponto que a gente já não sabe mais o que faz, né? Às vezes a gente fica para baixo, a gente falou ontem da exaustão materna, a gente fica exausta demais, a gente não tem vontade de se arrumar, a gente não tem vontade de sair, a gente não tem vontade de nada, a gente quer sumir. Qual mãe que nunca teve vontade de sumir? Você já teve vontade de sumir? Conta aqui para mim se isso já aconteceu com você, porque eu já falei que eu tinha vontade de apertar o pause da vida, sair de cena, sabe? Dar um tempo, sair de cena, me recuperar e aí depois voltar e continuar. Eu já tive vontade. Falei, gente, eu queria tanto que existisse um botãozinho para eu apertar, sair de cena, eu ser abduzida do mundo que eu estou, ser levada para outro lugar e aí depois voltem, né? A gente tem essa vontade. E aí, ó, várias vezes, né? Lisa, você acabou de me descrever. Sabe por que eu acabei de te descrever? Porque você é uma mãe normal, você é uma mãe comum. Por isso que eu falo, aqui é lugar de mãe normal, de mãe comum, tá? Não é mãe maravilha, não. A maternidade aqui é linda, não. Eu acordo plena, as coisas aqui são maravilhosas. Os meus filhos fazem tudo o que eu peço. Não existe esse mundo. A gente está aqui no mundo real de pessoas normais. O que eu falei acontece comigo, acontece com você e acontece com a grande maioria das mulheres comuns, tá? E acontece daí, a gente fica perdida, a gente fica exausta, às vezes até o próprio relacionamento com o marido começa, né, a ficar complicado, o marido às vezes não aguenta, a esposa, a mulher está sempre, né, estressada, surtada, o marido põe o pé para dentro de casa, a gente já vai falar dos problemas, do filho que acontece, ou o próprio marido não aguenta a criança que está toda hora chamando atenção, não tem tempo para o casal. Gente, essas coisas são coisas que acontecem em lares de famílias normais. Você não tem que se sentir mal, pior, a pior mãe do mundo porque acontece isso. Não, tá? E por que acontece isso? Primeiro, porque a gente vem educando os filhos de uma forma que a gente fala que é a forma empírica, né? O que é a forma empírica? É a forma que você vai aprendendo pela sua própria experiência de vida, tá? Você vai aprendendo pelo que você passou, pela forma que você foi educada. Você pode ter decidido que essa é a melhor forma, então eu vou educar desse jeito. Ou você pode decidir, olha, eu não gostei dessa forma que me educaram, eu vou fazer completamente o oposto. E aí, de uma forma ou de outra, pode ser que as coisas dão errado. Por quê? Porque antigamente, as gerações passadas, o mundo era outro, tudo era outro mundo, né? A sociedade era outra. Se a gente pegar 2 gerações para trás, por exemplo, o mundo era completamente diferente. A mulher era muito mais submissa, o pai era muito mais autoritário, tinha a hierarquia, a família, a quantidade de filhos era outra, era enorme a quantidade de filhos. A gente não tinha essa evolução que a gente tem hoje, os perigos de droga do jeito que tem hoje, as más influências do jeito que tem hoje, né? A autoridade do professor, o professor na verdade não era nem autoridade, o professor era autoritário demais em sala de aula. Hoje a gente não vê nada disso. O mundo está completamente diferente. Se tudo mudou, as crianças também mudaram. As crianças elas vieram no mundo que é completamente diferente do que o mundo que a gente vinha lá para trás. Por isso que muitas vezes você ficar repetindo as coisas do passado, hoje não resolve mais. A gente vê, às vezes as pessoas falam, né? Ah, antigamente os bebês levavam 7 dias para abrir o olho. Né? Os meus filhos já nasceram, já tiraram da minha barriga com o olho desse tamanho, assim, olhando o mundo. Então a gente percebe que as gerações mudaram. Por isso que a forma empírica da gente educar normalmente não dá muito certo. Se a gente não entende, se a gente não compreende, se a gente não sabe o que está acontecendo, né? O Fer colocou aqui, ó, os estímulos bons e ruins são diferentes, tudo é muito diferente, mudou. O mundo está completamente mudado e a gente continua fazendo as mesmas coisas na maioria das vezes de antes, ou a gente vai por tentativa e erro, né? Ah, vou experimentar essa técnica. Poxa, deu certo, não deu certo e agora? Dá por um tempo, a gente se anima, daí daqui a pouco não funciona mais, a gente fica nessa aí. Já vou mostrar uma experiência aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Tô com um materialzinho aqui, ó. Hoje eu vim mesmo, Dia dos Professores, né? Vim preparada com material para dar uma aula hoje.
Aliás, se tem mamães educadoras, professoras, já deixo aqui os meus parabéns, né, por essa missão aí de educar, né, professor, passar conhecimento. Parabéns aos meus colegas de profissão aí nessa data de hoje, tá? Tô com o materialzinho aqui, já vou mostrar para vocês uma experiência. Então, a gente precisa parar para a gente poder pensar, gente, espera lá, eu preciso educar meu filho, eu quero esse resultado, como a gente já viu na live de segunda-feira, né? O que a gente pensa, o que a gente sonha para os nossos filhos lá na frente, e se o que a gente está fazendo, a forma que a gente está educando hoje, se está fazendo com que eu chegue nesse resultado que eu pensei, que eu imaginei para o meu filho lá na frente, ou se está atrapalhando. Por exemplo, se eu quero que a minha criança seja autoconfiante, que ela acredita nela, que ela saiba que ela é capaz, que quando ela encontrar um obstáculo, um desafio, ela olha para o problema e fala, eu tenho um problema e eu vou conseguir resolver. E vai lá e resolve e faz. Se a gente quer isso para o nosso filho lá na frente, não é a gente brigando, a gente humilhando, a gente falando quem manda que sou eu, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer, que a gente vai fazer com que a criança tenha essa automotivação lá na frente. Então, olha, a gente sonha uma coisa e a gente acaba fazendo outra. E hoje, gente, tem muitas pesquisas. Hoje tem a neurociência que veio com tudo para mostrar como o cérebro, essa grande máquina humana, funciona. Ela mostra ali como que as crianças se desenvolvem. E baseado nisso, a gente consegue o quê? A gente consegue, com base aí nos grandes estudiosos, né, os pesquisadores, conseguiram, os psicólogos, os neurocientistas, conseguiram chegar a uma conclusão da forma de educar mais eficaz, mais eficiente para os nossos filhos. Eu vou comentar isso daí com vocês daqui a pouquinho. E a gente precisa entender por que eu estou falando aqui é um atalho, né? Se você compreender o que eu vou te falar hoje, se você entender a mensagem que tem tudo por trás aqui dessa live, eu acredito que a forma de você olhar a educação para o seu filho, para sua filha, vai ser diferente a partir de hoje. No final, eu quero que você me conta se mudou alguma coisa ou não, tá? Gente, eu vi aqui os parabéns, muito obrigada, né? Parabéns para nós, todos os colegas professores aí, obrigada, tá? Eu tô lendo aqui nas redes sociais que chegaram as mensagens, muito obrigada. A gente precisa entender, eu vou explicar agora e aí eu vou fazer a pesquisa, tá? A gente precisa entender o seguinte, crianças de 4 anos para baixo, quando eu falo de 4 anos para baixo, é mais ou menos, tá? A gente fala idade cronológica, mas a gente precisa entender que cada criança tem o seu ritmo do desenvolvimento, tá? Tem o seu biorritmo. Cada criança tem a sua particularidade, tá? A gente fala 4 anos, pode ser um pouco mais, pode ser 5, pode ser um pouquinho menos, mas certeza, crianças com menos de 4 anos, elas não têm, presta atenção, elas não têm o senso de julgamento, de julgar, de analisar uma situação e julgar, e autocontrole que a gente imagina que elas têm. Isso daí foi com base numa grande experiência de Jean Piaget, que é a experiência que eu vou repetir daqui a pouquinho aqui para vocês entenderem, tá? Acredito que muita gente já viu essa experiência, já conhece, mas talvez nunca parou para pensar da forma que a gente vai refletir hoje em cima dela. E olha, compreender ainda um pensamento cognitivo mais sofisticado, noções de ética, essas coisas, é depois dos 10 anos que a criança vai ter esse senso. É por isso que a gente precisa entender, o cérebro humano, ele só vai se desenvolver depois dos 25 anos. Desenvolver não, desculpa. Ele só vai estar completamente desenvolvido após os 25 anos, segundo pesquisa, segundo a neurociências, não é segundo a Lisa, tá? Traduzindo as pesquisas aí pra gente entender. Então, crianças com menos de 4 anos, a gente tem muita dificuldade da gente de compreender, às vezes, a mensagem que a gente quer passar. Quando a gente para, a gente explica para uma criança uma situação, e aí você pensa, agora eu expliquei, agora já sabe, agora vai conseguir fazer o que eu falei, e de repente, não, ela não fez. E a gente se frustra. A gente se frustra porque a gente está olhando com o nosso olhar. A gente olha uma situação com o nosso olhar, com o nosso ponto de vista,
e a gente quer que a criança veja aquilo da forma que eu estou vendo. Vamos entender o que eu estou querendo dizer? Vamos partir para a prática, então. Deixa eu só tomar o meu chazinho, senão daqui a pouco ele está gelado. Então, vamos lá. Ó, gente, preparei aqui. Pode ser que alguma coisa aqui dê errado, então eu tô aqui com um paninho para me preparar se alguma coisa der errado, mas vamos lá. Para vocês entenderem. Olha aqui a experiência que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui 2 copos com a mesma quantidade de água, tá? Mesma quantidade de água. Você pode mostrar isso aqui para a criança. Tem filhos menores de 4 anos em casa? Faz essa experiência aqui para você ver, tá? Então, você pega 2 copos iguais, coloca a mesma quantidade de água aqui. Aí você pergunta para a criança, qual copo tem mais água? Qual copo tem menos água? A criança provavelmente vai falar que o quê? Que é o que ela está vendo. Não, são iguais. Os 2 copos têm a mesma quantidade de água. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo, por exemplo, mais gordinho, mais baixinho, e você vai transferir o líquido de um copo para esse. Que medo de derramar, não derramei, tá aqui. Aí você vai pegar o outro copo e vai transferir para um copo mais magrinho e alto. E aí você vai despejar. Pronto. Lembram? Quantidades iguais nos copos, certo? Aí você mostra para a criança. E agora, qual copo tem mais água? O que vocês acham que a criança vai responder? Qual copo tem mais quantidade de água? Se a criança tem menos de 4 anos, 5 anos de idade, a grande chance dela falar que esse aqui tem uma quantidade maior de água, tá? Porque ele vai ser mais alto, ela vai ver que ele tem mais. E para você, qual copo agora tem uma quantidade maior de água? A gente viu no começo que o quê? Os 2 copos tinham a mesma quantidade de água. E eu não acrescentei água em nenhum deles. Eu peguei a mesma quantidade, só coloquei em copos diferentes. Então, eles continuam com a mesma quantidade de água. Porque a gente já tem um senso de julgamento, a gente já tem um senso de julgamento evoluído, formado, a gente já consegue parar, fazer análises, né? A gente consegue fazer isso daí e a gente entende. A criança pequena, ela não entende, ela não tem esse senso de julgamento desenvolvido. Ela vai olhar pelo que ela conhece, que é pela forma, pelo visual, né? Bastante pouco. Então, aqui tem mais, aqui tem menos. Então, faça essas experiências aí com os seus filhos, quem tem os pitiquinhos aí em casa, para você ver. Quando acontece isso, não é culpa da criança, está tudo bem com ela, ela está se desenvolvendo de uma forma muito tranquila. Ó. As mamães estão colocando aqui, oi Elaine, lindona, chegou aqui o maior, né? Vocês colocaram aqui que o mais alto tem mais água. Então, as crianças, elas vão falar isso daí, que o mais alto tem água. Por quê? Porque elas não têm, a capacidade cognitiva delas não está pronta. O cérebro, isso prova que o cérebro da criança é imaturo. A Jane falou, mudou só o copo, mas a quantidade é a mesma. Ótimo. Nós temos esse senso, nós adultos temos esse senso, tá? As crianças pequenas não têm esse senso, tá? E olha, faça essa experiência com o seu filho, grava, posta e me marca. Posso pedir esse favor? Faz a experiência com o seu filho, pergunta, faz igual eu fiz na frente dele. Filma, grava, posta e me marca, eu vou amar ver vocês fazendo e ver os resultados. E eu também vou fazer com os meus 2 filhos separados e vou postar. Ó, a Elaine já falou que pode sim, que bom. Então vamos lá, vamos fazer para a gente poder ver o resultado aí. O que as crianças vão estar falando? Ó, a Dani vai fazer. Gente, maravilha. Faça, tá? Posta, publica ali e me marca para eu estar sabendo ali o que está acontecendo. E eu vou colocar também no feed, tá? Vou colocar no feed ali também. Faço chamadinha no story, coloco no feed e vou mostrar. Pra gente poder ver como que vai ser. As crianças, elas não têm, tá? Esse senso. E aí, o que acontece? A Flávia já falou que vai postar, a Raquel vai fazer com os 2. Ah, maravilha, coisa linda, adoro. Então, vamos lá. Posta, só não esquece de me marcar, tá? Marca lá, @LisaCunen,
para eu saber que você fez e eu vou ver o que aconteceu aí na tua casa, tá? Vamos ver se Jean Piaget aí estava certo com a pesquisa, com a experiência que ele fez. Combinado? Fez com a filha, ela falou que era o mais alto. Então, ó, vamos lembrar. O censo maior da criança, depois dos 10 anos, tá? Ele fala ali com crianças em torno de 4, 5 anos, mas a gente não pode esquecer que cada criança tem o seu ritmo, tá? Cada criança tem a sua forma de ver o mundo, cada criança tem a sua velocidade. Então, e o cérebro só vai estar desenvolvido bem completo depois dos 25 anos. Combinado? Então, fez com a criança de 7 anos, de 8 anos, falou que é mais alto, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Combinado? E o que isso tudo tem a ver com a nossa live? Tem a ver com a nossa live de hoje, que a gente educa os nossos filhos sob os nossos pontos de vista, sob o nosso julgamento. A gente cria expectativa que a criança vai fazer de acordo como que se você fosse a criança, como se eu fosse a criança, né? A gente pede para a criança coisa que ela vai fazer, a gente cria expectativa como se a gente fosse fazer. E a forma que a gente educa tem muito mais a ver sobre o nosso olhar, a forma como a gente vê as coisas. E essa nova forma de educar, né, que eu trabalho muito em cima da disciplina positiva, junto com metodologia Montessori, que na base, na verdade, eles têm o mesmo fundamento, né? Tanto a disciplina positiva quanto Maria Montessori, lá no fundo a raiz delas são próximas, a gente sai do nosso ponto de vista e a gente começa a educar sob o ponto de vista da criança. Se eu entendo como a criança funciona, se eu entendo como que está o desenvolvimento dela naquele período, se eu entendo como que a criança faz as escolhas dela, o que ela pensa sobre as coisas, sobre ela, se eu consigo enxergar as coisas pelo ponto de vista da criança, eu vou conduzi-la da forma que ela vai conseguir compreender. Essa é a grande sacada para a gente ter os filhos colaborando e os filhos cooperando sem a gente estressar. A gente se estressa porque a gente quer que a criança faça aquilo que eu quero que ela faça com o meu pensamento, com o meu julgamento. Eu quero que ela atenda às minhas expectativas, sobre o meu ponto de vista. Quando eu paro, eu saio, eu entendo. A criança é pequenininha, ela não está evoluída ainda, o cérebro dela não está desenvolvido. Isso que para mim é pirraça, não é pirraça, isso aqui pode ser uma forma que ela está querendo chamar a atenção de forma indevida. Ela não sabe lidar com os sentimentos dela, ela não entende o que está acontecendo, porque que ela está sentindo aquilo, ela não consegue lidar, ela grita, ela esperneia. Eu entendo que ela está surtada por conta dela, que não é para me pirraçar, que não é para me provocar, e eu sei que eu preciso ajudá-la a lidar com os sentimentos dela. Quando eu começo a educar sob o ponto de vista da criança, a criança se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente bem, ela se desenvolve emocionalmente saudável e ela passa a retribuir colaborando e cooperando sem estresse. Esse é o caminho, esse é o grande segredo da importância do porquê que hoje em dia a gente precisa fazer diferente, né? Elisa, preciso de ajuda. A Eliane aqui, ó. A minha filha tem 3 anos, ontem ela me mostrou a língua, quando falei para ela não jogar a casca de banana no chão. Então, Eliane, vamos lá, vamos pegar o seu exemplo, né? Pra gente poder conversar. A criança, ela mostrou a língua por quê? Provavelmente, você falou ali, ó, você falou para ela não jogar a casca de banana no chão. A gente já começou, mamãe, uau, aqui já consegue até me ajudar, né? Primeiro passo, ela falou para não jogar a casca de banana no chão. Lá no programa Mamãe Uau, tem uma dinâmica que a gente faz, que é justamente para a gente entender, a gente se coloca como criança e a gente entende o porquê que quando a gente fala não para a criança, dá tudo errado, tá? Então, o grande problema já começou ali na frase, fala para a criança, não joga a banana no chão.
Se eu saio do meu ponto de vista, que eu estou falando para a criança, eu estou claro, não joga a banana no chão, eu vou entender que ela vai saber. Não, a criança, quando a gente coloca o não na frente, dá uma bugada no cérebro dela, tá? Dá uma bugada no cérebro dela. O que a gente pode fazer? Falar para ela o que precisa fazer com a casca de banana. E tem todo um passo para isso, para a gente poder fazer. A gente explica primeiro para a criança onde põe o lixo. A gente tem que fazer as regras da casa, explicando o que todo mundo tem que fazer. Aí a gente lembra a criança com uma palavra só, sempre apontando o porquê, o que ela deve fazer. Em vez de falar para ela, não joga a casca de banana no chão, eu falo para ela, filha, aonde a gente coloca a casca de banana? Ela já deve saber que é no lixo. Aí ela vai lá e joga, a gente encoraja, a gente vibra, sabe? Se a gente fala e fala até em tom de bronca na criança, ela vai ter um sentimento. O sentimento dela pode ser vergonha, pode ser frustrada porque ela fez uma coisa errada, pode ser que ela não gostou de ser repreendida, e aí dá um sentimento nela. E ela não sabe lidar com esse sentimento dela, por isso que a forma foi pegar e mostrar a língua, foi fazer uma coisa errada. Ela foi mostrar para você que o jeito que você falou com ela não foi uma forma gentil. E ela faz isso porque o cérebro dela é primitivo, ela não consegue lidar com as emoções dela, tá? Só que, claro, Lisa, eu não posso deixar minha filha mostrar a língua. Com certeza, a gente não pode permitir, né? A gente precisa falar, olha, mostrar a língua é muito feio. Quando você mostrar a língua para a mamãe, eu vou sair de perto de você, até você se acalmar. E a gente pode conversar, e a gente acolhe. Agora, não adianta a gente ficar só acolhendo e saindo de perto da criança se a gente não faz a base, né? Quando a gente se preocupa, a criança me mostrou a língua para mim, o que eu faço? Mães, presta atenção. Quando a gente está preocupada que a criança mostrou a língua, eu estou olhando a pontinha do iceberg. Eu só estou mostrando o fim de tudo. Se eu quero que a coisa mude, eu não tenho que ficar preocupada que a criança mostrou a língua. Eu tenho que entender os motivos que levaram a criança a mostrar a língua, tá? Então, é olhar que eu falo, é sair do olhar da pontinha do iceberg e olhar tudo o que tem por debaixo. É mergulhar ali e enxergar aquele iceberg gigantesco como todo. O que provoca, o que está levando a criança a mostrar a língua. Aí a gente fala, a criança é mal educada, a criança mostra a língua, a criança bate, a gente coloca a culpa, a carga na criança. Mas a gente precisa entender que a nossa atitude, por não entender o desenvolvimento dela, não compreender essa imaturidade cerebral que a gente fez na pesquisa, eu já vi mães falando que filho de 7 anos, de 8 anos, ainda falou que esse é o copo que tem mais. Imagina, então, é porque ele não tem capacidade de raciocínio lógico como a gente tem, a gente precisa entender isso, tá? Ó, não foi a primeira vez que ela fez isso e não vai ser a última vez, Eliane, que ela vai fazer isso. Porque a questão, ela está se expressando de uma forma, porque ela está manifestando que ela não está contente da forma que está acontecendo, ela não está compreendendo quando fala não, ela precisa compreender o que é para fazer. O tom de voz, a gente pode ser gentil e firme com a criança sem fazer ela se sentir pior. Quando a gente usa essas técnicas, essas estratégias respeitosas com a criança, e ser respeitoso está longe de deixar a criança fazer o que ela quer, está longe de deixar a criança fazer o que ela quer, não tem nada a ver com ser permissivo. Quando a gente usa estratégias gentis com as crianças, mas que são firmes também com elas, aí o cenário de mostrar a língua muda, tá? Então, por isso que às vezes tem mães que falam, Elisa, eu não sei o que fazer, meu filho, minha filha deu um tapa na minha cara, minha filha mostra a língua para mim, eu falo não, a criança se joga. Não dá para eu dar dicas, sabe? Do que faz ali nessa hora. Tem o que fazer? Tem. Só que você vai viver em busca de dica para parar o mau comportamento da criança. E o nosso foco na mudança da forma de educar a criança, a nossa mudança é olhar para o problema, identificar que forma que eu estou conduzindo que está provocando na criança o mau comportamento, tá? Com certeza, a forma que a gente está interagindo com ela não é a forma que... como que eu posso dizer? A forma que eu estou interagindo com ela não é a forma que está tendo o resultado que eu estou esperando. Só que a gente põe o que é a culpa na criança, porque a gente olha sob a nossa perspectiva, tá? A gente olha com o nosso julgamento.
a gente não procura se colocar no lugar da criança e entender o que está acontecendo com ela. Então, gente, essa é a grande diferença. Por isso que a gente precisa fazer uma pausa, respirar fundo e olhar o que eu posso fazer diferente a partir de agora. Esse é o grande segredo. Né? Do jeito que eu estou educando, do jeito que eu estou agindo, eu vejo que a criança não tem condição de entender, eu exijo coisas que a maturidade cerebral dela não permite, eu faço ela se sentir pior, eu falo não toda hora para a criança não sabe lidar com os sentimentos, com as emoções, ela grita, ela chora, ela esperneia, ela faz um monte de coisa. Então, calma. Isso está acontecendo porque a gente precisa fazer diferente. A gente precisa colocar um óculos e olhar o mundo com o olhar da criança. A gente precisa tirar o óculos do nosso olhar e a gente precisa vestir o óculos e olhar aquilo que a minha criança tem condição, tem capacidade de entender. E eu vou falar uma coisa para vocês sobre isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olhar como um todo, Lígia, com certeza. Imagina só. Vocês têm filhos, quem tem filho pequeno? Quem não tem filho pequeno, filho grande já foi pequeno uma vez, né? Eu tenho meu filho com 3 anos, o Júlio fez 3 anos em junho. Vou dar esse exemplo, tá? A minha irmã, meu cunhado moram atravessando a rua aqui de casa, ali na esquina, tá? A uns 20 metros aqui da minha casa. Eu sempre falo pro Júlio, filho, a gente tem que parar quando for atravessar a rua, olhar para os 2 lados e atravessar. Eu sempre explico isso daí para ele. Pergunta, minha rua não é movimentada, Pergunta para mim se eu explicando para ele sempre que a gente vai na minha irmã, no meu cunhado, se mesmo eu explicando todas as vezes, se eu tenho coragem de pensar, bom, eu já expliquei tantas vezes, então eu vou deixar ele lá. Pergunta se eu tenho coragem de abrir o portão e falar, filho, vai. E eu vou ficar tranquila, porque eu já expliquei várias vezes para a criança, e eu vou pensar, com certeza ele vai parar ali na calçada, ele vai olhar para os 2 lados e vai atravessar tranquilo. Quem tem crianças pequenas e já fez isso, você tem coragem de abrir o portão e deixar a sua criança atravessar a rua sozinha, porque você já explicou mais de 1000 vezes? Eu já expliquei centenas de vezes para o meu filho. Sempre que a gente vai na minha irmã, no meu cunhado, eu explico. O que a gente tem que fazer? Tem que parar. Vem carro? Não vem? Júlio, tá vindo o carro desse lado? Não. E do outro? Não. A gente pode atravessar? Podemos. E aí a gente atravessa. Todas as vezes eu faço isso. E eu não tenho coragem de abrir a porta e falar, vai, e eu vou ficar tranquilo. Tô falando que vocês não têm. Por que a gente não tem? Porque a gente sabe que a criança não tem maturidade cerebral, mesmo que eu já falei 1000 vezes, ela não tem maturidade cerebral ainda para se lembrar e fazer esses passos e atravessar com segurança. Tá? Ó, Deus me livre, né? Não tem de jeito nenhum. Ótimo, mães, porque se vocês falassem que vocês têm coragem, eu ia ficar preocupada aqui um pouquinho, né? Então, crianças de 2, 3 aninhos, a gente não se sente segura, né? Por conta disso. Aí, por que a gente fica assim? Mas eu já falei para a criança mais de 1000 vezes que tem que fazer tal coisa e ela não faz. É o mesmo motivo. É maturidade cerebral. É o mesmo motivo. Tá? Porque se falar 1000 vezes resolveria, você falaria e aí você poderia abrir o portão e falar, vai, atravessa a rua aí que não tem problema, não tem perigo. Mas a gente sabe que tem problema, que a criança ainda não está madura ainda para poder entender isso. E isso não serve só para atravessar a rua, isso serve para várias outras coisas no dia a dia em casa, sabe? Então, quando a gente veste o olho sobre a perspectiva da criança, a nossa visão muda. A gente entende porque a criança age assim, né? A Eliane que também comentou que jamais, né? Perigos e riscos ainda não são percebidos pelos pequenos, isso mesmo, a Flávia. Nessas horas a gente lembra da capacidade da criança, mas em outras situações exigimos maturidades. Flávia, querida, show!
sabe? Esse insight que você teve aí é isso mesmo. Essa foi essa mensagem que eu quis passar. Tá? A gente até entende, mas a gente, para umas situações, a gente sabe que ela não tem, e para outras a gente quer que ela tenha. Por quê? Porque a gente olha para a criança com os nossos olhos. A gente quer que ela entenda o mundo como a gente entende. A gente quer que ela veja o mundo com o nosso cérebro evoluído e desenvolvido. E a gente não entende que o cérebro dela, que o cognitivo, com a experiência que a gente fez aqui hoje, a gente pensa que a criança vai olhar e vai falar, não, os 2 copos têm a mesma quantidade de água, porque a gente viu no começo que elas estavam nos copos iguais. Mas a criança não tem capacidade para perceber coisas simples, como essa experiência que a gente fez aqui hoje. E eu vou lembrar que a gente tem um compromisso, hein? Todo mundo vai fazer a experiência e vai postar e vai me marcar, porque eu quero ver os resultados. Quem entrou depois e perdeu, assiste a live, ela vai ficar salva por 24 horas. Assiste desde o comecinho para você ver a experiência, faça aí na sua casa, posta e me marca, porque eu quero saber os resultados, tá? E mamães lindas do meu coração, agora eu preciso saber, porque a comunicação não tem nada a ver sobre quem fala, tem tudo a ver sobre quem escuta. E eu preciso, né, não vou escutar, mas eu vou ler. Eu preciso saber de vocês. Daqui a pouco eu vou pedir a hashtag da aula. Podem ir já pensando. Eu quero saber primeiro. Vocês conseguiram perceber a importância da gente educar de forma diferente nos dias de hoje? Essa é a primeira pergunta, tá? E segunda pergunta, eu quero saber. Qual foi o maior aprendizado dessa live aqui para você? Dessa forma, vocês vão estar contribuindo para eu saber se a informação que eu tinha preparado, se o tempo de vocês aqui comigo valeu a pena, né? Como eu prometi lá no começo da live, que eu ia me esforçar ao máximo para honrar cada minutinho do seu tempo dedicado aqui comigo nessa live, né? Porque tempo é uma coisa que não volta mais, a gente perde o tempo não recupera, então eu preciso valorizar o tempo de vocês aqui comigo. Então, quero saber, gostaria que vocês me contassem, por favor. Primeiro, se vocês compreenderam, já vi que tem gente que está respondendo que sim. Então, se compreenderam que é preciso mudar a forma de educar. E segundo, se puder comentar aqui comigo qual foi o aprendizado da live de hoje, né? A gente já vai ver as hashtags, já vi que teve gente que colocou, já vou voltar ali para ler. Então, comenta para eu saber se o objetivo foi atingido. Percebi o quanto estou errando. Aline, importante a sua frase, tá? Eu gosto dessa frase quando a gente para e a gente vê que, pera lá, gratidão, eu tenho oportunidade, eu posso fazer diferente. E eu vou correr atrás e vou fazer diferente. Agora, quando a gente põe essa frase e a gente volta para o passado, a gente fica relembrando coisas e a gente se para na culpa, aí isso não é saudável, tá? Então, culpa aqui, né? Jamais. Aqui a gente não trabalha em hipótese nenhuma com culpa, vendo oportunidade sim, tá bom? Deixa eu agora começar a ler aqui. Agora sim, né, gente? Rabinho de cavalo, óculos, colarzinho. Agora eu tô com cara bem de professora mesmo, né? Então, vamos lá. Gente, tempo foi corrido, mãe exausta, não deu tempo de arrumar cabelo direito. Falei, vai um rabinho mesmo. A gente passa um batonzinho, faz um negócio aqui para poder aparecer, né, direitinho para vocês. Mas não deu tempo de arrumar cabelinho, não. Daí a gente faz um rabinho e tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Eu me apaixono cada dia mais que ouço você. Muito obrigada, Lisa. Querida, a gente, mães, filhos, a gente precisa cuidar muito dessa relação nossa, né? De mãe e filho, a gente fazer o melhor. Que eu falo sempre, a maternidade, ela pode ser, sim, muito realizadora. Muito. E você pode, sim, como eu falo, transformar todo esse estresse na sua casa em um ambiente gostoso, saudável, e principalmente a gente sentir orgulho lá na frente do filho, da filha que a gente contribuiu, né, para aquele serzinho ali se tornasse. A gente precisa muito disso, é o sonho, né, nosso. Como teve a live essa semana, né, já pensou a dor de você olhar lá na frente e ver que seu filho deu errado? A gente não vai esperar para a gente poder saber, né, e eu já tive no lugar de
Não sei se vocês sabem ou não, que está chegando pela primeira vez aqui, talvez não saiba, mas a minha filha, ela levou 15 anos para nascer. Eu passei por muitos bocados até eu conseguir ter a minha filha, né? Muitos tratamentos, tive aborto, tive tudo que você possa imaginar aconteceu na minha vida. E eu queria demais, era o meu grande sonho ser mãe. Aí a minha filha nasceu, passou um tempo e eu pensando que eu ia ser aquela mãe, uau, a Mulher Maravilha. Eu descobri que isso não existe. E um dia eu me vi desesperada, sem saber o que fazer, mesmo sendo educadora, mesmo já tendo ajudado muitas mães, muitas famílias no colégio, na época que eu era diretora. A verdade é que quando é a nossa vez de maternar, quando chega a nossa vez, as coisas são bem diferentes, tá? Você tem receita para ajudar o problema de todo mundo, mas quando é com você, e eu sei bem o que é a dor de você sonhar com o filho, de você sonhar a gravidez inteira, você sonhar coisas boas, você pensar que o seu filho vai colaborar, vai contribuir, que você vai ter paciência, você vai ser o melhor que você pode ser para a criança. E aí, de repente, você se vê fazendo tudo diferente daquilo que aconteceu e parece que o negócio não tem saída. Eu entendo essa dor. Eu sei dessa dor, né? Tanto que eu fui atrás para poder resolver o meu grande problema e por que não ajudar as mães que a gente sabe que passam por isso? E às vezes muita gente não comenta, né? Porque nas redes sociais, no Instagram, a gente só posta foto linda, né? De que a maternidade é isso, maternidade é aquilo, e fotos lindas. Ninguém posta as coisas que dão errado na maternidade. Você não vê ninguém postando, ai, olha que lindo meu filho fazendo birra, olha aqui eu surtada. A gente não vê isso. E às vezes a gente tem a sensação que o mundo inteiro está fazendo certo e sabe fazer o certo, e só eu estou fazendo errado. Não, aqui é um lugar da gente ser normal mesmo, que a gente pode falar que está dando errado. Igual a Eliane colocou, a filha está mostrando a língua, né? Está mostrando a língua e está tudo certo com ela. Isso acontece com a gente na nossa casa. E não é culpa de ninguém, sabe? Acontece que a gente não sabe, a gente acha que está fazendo melhor, a gente não sabe que tem possibilidade, como fazer diferente. Então, o objetivo foi esse, né? A gente parar e poder fazer uma autoanálise, né? A Luciane, vê como eu erro no aprendizado dos meus filhos. Luciane, eu também, da mesma forma que eu falei, eu também espero que você tenha olhado como oportunidade, tá? Não como culpa, mas oportunidade de ver. E gratidão que eu tô tendo essa oportunidade, estou vendo, eu posso fazer coisas diferentes, tá? A Dani, sim, percebi que eu tento exigir do meu filho que ele ainda não entende. Eu, como mãe, preciso explicar com paciência, entender ele. Precisamos olhar com os olhos da criança. Vânia, obrigada. Disciplina positiva constrói adultos saudáveis. Ótimo. Pessoas, quando você fala, né, adultos saudáveis, saudáveis no quesito de emocionalmente, né? Adultos bem equilibrados, que sabem tomar as decisões, todas essas coisas que a gente já fala nas lives, né? A Raquel aqui, super mamãe uau, né, Raquel? Obrigada pelo comentário. Principalmente olhar na perspectiva da criança, empatia, isso a gente aprende muito no programa, né, Raquel? Obrigada, viu? Pela sua contribuição. Eu aprendo sempre em todas as lives, que bom, fico feliz. Aprendi que a criança não tem a maturidade que pensamos na maioria das vezes, não tem mesmo. Ai, tá lindíssima. Ai, obrigada, viu? Essas palavras de encorajamento, né, quando a gente coloca ali por o outro para cima, são uau mesmo. Obrigada, viu? A Ari Santana, amando suas aulas. Obrigada, querida. Amanda. Lisa, tenho uma filha de 19 anos e um filho de 5. Estou amando seus ensinamentos. Obrigada. Acho que isso me deixa triste. Sei que preciso mudar e ajudar minha pequena. Bater nunca funcionou na verdade. Bater não funciona, bater só piora. Vemos nas gerações antigas que há muito rancor, mas eles acabavam respeitando. Então, aí é o que a Isa está colocando, né, Isa? A Isa, mamãe, uau, que está conversando aqui com a Eliane. Eu acho que eu estou entendendo isso, né? Que a Isa colocou que antigamente os pais batiam e o filho parava o mau comportamento. E como a gente já falou em uma live aqui para trás, que a gente precisa parar para pensar.
Bater nos filhos, punição, funciona ou não funciona? E longe de discutir se funciona ou não bater, brigar, gritar, pôr de castigo, cantinho do pensamento, essas coisas. Porque depende de qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é mostrar que quem manda é você, que a criança tem que fazer aquilo que você quer que ela faça. Inclusive, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? A gente vai falar mais sobre isso daí na live. Se a criança, você quer que a criança pare o mau comportamento a qualquer custo naquela hora, né? Então tá valendo. Tá valendo entre aspas, né? Porque a gente sabe da proteção da criança, do adolescente, tudo mais aí, né? Mas se esse é o teu objetivo, tudo bem. Agora, se o teu objetivo é educar para que a criança seja educada, para que colabore, para que faça o que precisa ser feito, sem você gritar, se estressar, fazer ela se sentir pior, humilhar. Se você quer que ela saiba lidar com sentimentos, que ela cresça emocionalmente saudável, quando a Isa colocou ali, a gente sabe quantas pessoas são rancorosas por conta disso, carregam uma revolta, um amargor ali. E eu percebo nisso quando eu coloco anúncios. Eu acredito que quem chegou pela primeira vez aqui veio por algum anúncio. Pode ser até que quem veio pela primeira vez e veio por algum anúncio viu o que eu vou falar aqui. Eu percebo isso quando eu coloco um anúncio falando de educar com a criança colaborando. Vem um pessoalzinho amargurado, usando umas palavras pesadas, umas palavras aí de agressão, defendendo que criança tem que bater com a vara fininha, que tem que fazer isso, porque eu fui criado assim. E aí eu paro, eu penso, foi criada na base do autoritarismo. Foi criada na base do autoritarismo, levou palmada, levou paulada, ficou de castigo, tá revoltada e tá manifestando a revolta aqui. Isso prova que isso não funciona. Primeira coisa quando eu vejo um comentário desse tipo, é o que vem na minha cabeça. Ah, já sei. Foi criada na base da paulada, tá revoltada e tá defendendo porque a dor é tanta que eu quero que todo mundo passe pelo que eu passei, sabe? Isa, então, não funciona mesmo. E tem gente, né, que se sente pior, se sente tímida, se sente retraída. Então, o que a gente quer? A gente quer que o filho colabore, coopera e seja emocionalmente saudável. A gente precisa, então, educar diferente, né? Agora não, foco é comigo. Eu quero educar com os meus olhos, com o meu ponto de vista. Eu quero que a criança entenda o que eu tenho, o que eu estou pensando. Então eu vou bater, vou punir, vou castigar. Esse é o caminho, né? E aí tá aí o que a Isa colocou, tá? Gente do céu, eu falo demais, e daqui a pouco o Insta começa a me cortar e eu fico brava porque eu quero falar mais e mais, e aí Insta e Face corta, gente, né? Vamos ver aqui, ó. O maior aprendizado para mim foi saber como falar não sem usar essa palavra. Ai, que maravilha! Estou conseguindo mudar meus hábitos e já estou tendo bastantes resultados surpreendentes. Está valendo a pena cada dia. Gente, eu adoro. Sabe por quê? Quando vocês comentam que o que eu estou falando vocês já começam a colocar em prática e funciona, eu fico feliz porque eu falo assim, gente, se só com algumas mudanças já estão vendo resultado, então, ser mamãe uau é um passo gigantesco. Imagina colocando tudo em prática, fazendo tudo que precisa ser feito, né? Ser realmente essa mamãe super uau aí. Qual a transformação que vai chegar, né? Que vai trazer para a vida. Inclusive, falei até em mamãe uau, até deu um nozinho aqui na garganta, né? Que hoje as lindezas aqui, mamães uau, a gente tem hoje o nosso último encontro, né? Ao vivo. Hoje é a nossa última live, vai ser a nossa despedida, o nosso encerramento. Numa turma linda, maravilhosa. Eu sempre falo assim que Deus coloca só pessoas lindas, maravilhosas e iluminadas aí dentro desse programa, né? Hoje é a nossa última aula. Lembrei disso agora e aqui já fiquei até com um nozinho na garganta. Hoje o aprendizado é olhar as situações no olhar da criança, o tal ditado de se colocar no lugar do próximo, empatia. Lindo, Flávio. Adorei as dicas de hoje. Percebi que exijo do meu filho, ele só tem 5 anos. Preciso ter mais empatia por ele. Dani, precisa. Sui. Percebi o quanto sou autoritário, meu marido também.
Pais autoritários, a criança se sente sufocada, sabe? E se as crianças ficam sufocadas, elas vão ou se rebelar, ou vão retalhar, né? Se vingar, ou ela pode se sentir que não tem valor, né? Ou ela pode dissimular, pode mentir para não ser pego da próxima vez. Então, as consequências do autoritarismo no dia de hoje são muito grandes, né? A gente que é autoritário ali demais, ainda mais pai e mãe juntos, eles sendo autoritários, a gente sufoca muitas crianças, né? Então, por isso que a gente precisa parar e ver que a gente tem que fazer alguma coisinha diferente, né? Percebi que estou errando em todos os pontos com os meus filhos, e o quanto o não que falo, eles nunca entendem, mas aprendi hoje que é preciso entender eles como crianças. Ótimo. Percebo que trato meus filhos como adultos, a Daiane, cheio de regras, e acho que vai fazer ou lembrar de fazer como se fosse obrigação deles. Já melhorei até na forma que falo com eles. Adoro essas mudanças, essas transformações. A Valéria, já estou vendo diferença aqui em casa. Gente, adorando isso. Percebi que estou indo pelo caminho errado com meu filho. Estou sempre em conflito com o meu de 10 anos. Preciso mudar, com certeza. 10 anos, está batendo na porta da adolescência. Precisa, 10 aninhos. Corre, corre, Lu. Porque daqui a pouquinho vem a adolescência. Então, a gente já tem que começar a mudar antes de chegar à adolescência, tá? Não que é difícil, não que é impossível depois. Não é impossível, não. Mas é mais difícil, tá? A Dianinha, saudade de você, que bom ver você aqui, deixa eu ver seu comentário, achei o máximo, meu esposo ouvindo você falando e concorda, é verdade o que ela tá falando, ai que legal, um abraço para ele, viu? Que legal. Tenho que prestar mais atenção no meu filho quando ele está chamando a atenção, a gente precisa entender o que tem por trás do mau comportamento da criança, tá? A gente tem que dar uma de detetive, de Sherlock Holmes, a gente coloca daí o nosso chapéu de detetive e aí a gente vai aí atrás de descobrir o que causa o mau comportamento da criança, tá? Lúcia Silva, obrigada, querida, obrigada, tô aprendendo muito com você e parabéns pelo seu dia, obrigada, lindona. A prática é diferente, sim, a prática é muito diferente, com certeza. A gente precisa, é como andar de bicicleta, eu falo. E eu falo isso aqui no curso, para as meninas, né? Para as mamães uau aqui no curso, no programa. Quando começa o programa, dá a impressão assim, gente, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo, gente, calma, é como andar de bicicleta. No começo a gente tem algumas informações, o que precisa fazer. Daqui a pouquinho, algumas semanas depois, vocês já vão começar a se sentir seguras e vai sair andando de bicicleta de olho fechado. Tem umas que já soltam a mão, tem outras que pedalam em pé. E no começo a gente fica ali, meio nem agora, sem saber. Porque a gente precisa desaprender primeiro. O que é desaprender? A gente precisa desaprender aquilo que a gente vem fazendo que não funciona mais. A gente precisa desaprender. E aí a gente começa o quê? A ter que aprender coisas novas. Porque se eu não vou... Ah, Instagram começou a notificar aqui, ó. Se eu não vou bater, não vou punir, não vou pôr de castigo, eu tenho que ter outras coisas para fazer. Porque se eu não posso deixar a criança fazer o que ela quer, se não é ser permissivo, eu tenho que ter as ferramentas para ser firme com a criança. Ser firme sem bater, sem xingar, sem punir. Então, entra várias outras ferramentas que a gente pode fazer com a criança. E é o que acontece no começo, essa sensação, né? Que, gente, a prática é difícil, é diferente. Mas é só até pegar a segurança, tá? 3 semaninhas depois ali que você já está vendo as coisas começam a fluir de forma mais tranquila, né? Você tem mamãe uau. Aqui, gente, tô com o dedo sujo de corante por causa da nossa dinâmica, tá? Se der tempo, pode comentar aqui. E, gente, o Insta aqui e o Face já estão com contagem regressiva. A live já vai ser cortada. Amei passar mais esse tempinho aqui com vocês, né? Saber que mudou de verdade o ponto de vista que você tinha sobre a educação do seu filho, da sua filha, a hora que você chegou na live, a forma que você está saindo dessa live agora, com os comentários. Pena que eu não consegui ler todos, tem muitos e muitos aqui, tá? Amei, gente, demais. E a live fica salva por 24 horas, tá bom? Aqui no IG, no
no IGTV, ela fica salva aqui por 24 horas, no YouTube, no Facebook também. A Jane tá colocando aqui que o curso Mamãe UOL funciona e transforma. Obrigada, Jane lindona. Lindonas, beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até!